Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre tudo que tá rolando no Vasco, falar um pouco sobre futebol brasileiro nessa reta final de campeonatos estaduais. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a XBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Encerrado. Não vou trazer bilhete, vamos dar um tempo, vamos esperar. Porque hoje esse 0 a 0 do City com o Arsenal arrebentou com muita gente, inclusive comigo, né? A gente vem depois com outras possibilidades. Só vou destacar o jogo amanhã. Inter de Milão pega o Empoli no Campeonato Italiano. Inter sobrando, é favorito, odd de 1,24 para a vitória da Inter, 7,43 para o empate, 13,2 para a vitória da Empoli. O link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. Faz o cadastro para me dar uma força, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Encerrado 2024, lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade, beleza? Bom, eu vou fazer um panorama aqui do que eu pude ver como trade, inclusive, que eu faço acompanhamento de jogos, entradas ao vivo, acompanhei como nunca o começo dos times da temporada, dos campeonatos estaduais, dos principais campeonatos, a Copa do Nordeste. Também acompanhei aí, como venho trazendo aqui dicas, campeonatos fora do Brasil, mas quero falar desse início, principalmente envolvendo os times que vão jogar o campeonato brasileiro e, claro, trazer para dentro desse contexto o Vasco da Gama. Eu trouxe uma capa falando em constrangimento. É constrangedor você ver o que o Campeonato Carioca protagonizou hoje mais uma vez. O Botafogo levantou a taça de 5º lugar do Campeonato Carioca, se sagrando bicampeão do 5º lugar do Campeonato Carioca, e eu acho que é desnecessário, cara. A FERJ só mostra o quanto que ela faz do Campeonato Carioca um campeonato bizarro. Como que você faz um time 5º colocado levantar uma taça em rede nacional, como é o caso do Botafogo? Eu não tô falando que é só o Botafogo, não. O Vasco já fez isso e teve vascaíno indo pra rua comemorar. Medíocres que foram pra rua comemorar um troféu de 5º lugar no Campeonato Carioca. Então eu trouxe essa palavra constrangimento, porque eu acho que os 3 times do Rio de Janeiro passaram vergonha ou passaram constrangimento no Campeonato Carioca. Uma é o Botafogo, pelo fato de, mais uma vez, não se classificar entre os 4. É importante, sim, ganhar esse troféu de 5º lugar, que é a Taça Rio, e garantir a vaga para a Copa do Brasil, mas o Botafogo correu sérios riscos, mais um ano, de ficar fora da Copa do Brasil. Outra, o Fluminense. O Fluminense mesmo, aí a gente precisa contextualizar. O Fluminense que vem de um título importante, nunca tinha vencido um campeonato como a Libertadores, ganhou a Recopa, disputou o Mundial, é o time que voltou depois de férias, então a preparação do Fluminense ela foi diferente, e é um time que não é tão jovem, então sentiu desgaste físico. E o Fluminense tem uma marca que está se transformando numa marca histórica negativa na sua história. O Fluminense não vence um clássico regional há 13 jogos, igualando a pior marca da sua história, ou as piores marcas da sua história. Em 1961 a 62, o Fluminense teve uma sequência de 13 jogos sem vencer os rivais no Rio de Janeiro, e em 1995 a 96 foram 13 revés também. Então, o Fluminense igualou a marca, e se não vencer o time do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro, o próximo jogo vai superar, vai bater o recorde da pior sequência da sua história sem vencer um clássico. É uma marca negativa, é uma vergonha para o time que acabou de ser campeão da Taça Libertadores. Já o Vasco, nos campeonatos, nos clássicos do Campeonato Carioca, acabou causando uma impressão boa, trazendo uma expectativa até de disputa de título, né? Porque o Vasco goleia o Botafogo por 4-2, o Vasco não vence o Fluminense, ficou 0 a 0, mas por muito erro de arbitragem, e o Vasco não vence o Flamengo em uma partida que terminou empatada em 0 a 0 também, porque o zagueiro do Flamengo salvou 2 bolas que já ia passar na linha, já tinha passado inclusive do goleiro. Então o Vasco não perdeu os campeonatos, os clássicos,
e jogou bem. Só que depois, quando teve que encarar, isso é jogos que ele não tem que propor. Quando ele teve que propor, como foi o caso do Água Santa na Copa do Brasil, onde o Vasco quase foi eliminado e foi para os pênaltis, o Água Santa jogou muito mais bola que o Vasco com o São Januário lotado e mereceu se classificar. E depois, o vexame que foi não vencer 3 jogos no Nova Iguaçu. Mas ele não venceu jogando futebol. Não é que ele não venceu porque a bola não entrou, porque o goleiro estava num dia inspirado. Não, o Nova Iguaçu engoliu técnico, taticamente e fisicamente o Vasco, principalmente nos 2 jogos da semifinal do Campeonato Carioca. O primeiro eu não conto muito, que foi com uma situação diferente, um gramado ruim lá em Uberlândia, no time reserva, depois teve aquele caso do jogador que era para ter sido expulso, não foi, depois foi buscar com os jogadores titulares e acabou não rendendo. Então, o caso do primeiro jogo, eu até abro uma exceção, só que os 2 outros jogos, o Nova Iguaçu engoliu taticamente o Vasco e mereceu estar na final do Campeonato Carioca. Final é essa que a gente sabe que o Flamengo vai ser campeão. O Flamengo venceu ontem, teve aquele lance lá do pênalti, tá? Enfim, mas o Flamengo merece o título de campeão carioca. Eu tô aqui falando que esse campeonato é um lixo, mas tô querendo desdenhar do trabalho feito pelo técnico Tite e o Flamengo no Campeonato Carioca, não, porque o Flamengo mereceu. O Flamengo tomou um gol com o time reserva no Campeonato Carioca. Uma defesa muito mais estável e a gente sabe que tem elenco aí para disputar os melhores títulos no Campeonato Nacional. Então, para mim, esse campeonato que foi marcado por uma arbitragem amadora e lixo, tendenciosa, que a gente viu repercutir em todas as mídias, com o Vasco sendo assaltado. O Vasco deveria ter sido o primeiro na fase de grupo, mas foi roubado em vários jogos, descaradamente, né? Isso que gerou até suspensão de 1, 2, 3 árbitros no campeonato, a FERJ fazendo reuniões para que os times escolhessem os árbitros, a FERJ mudando o regulamento, colocando o VAR nos jogos onde tivesse os times grandes, enfim, tudo aquilo que a gente viu é lógico, com tendência, porque existia interesse televisivo. O Vasco foi o único time que não fechou com a emissora da FERJ, que é a emissora escolhida pelo senhor Rubens Lopes, a Bandeirante. O Vasco, contrariando a FERJ e os outros times do Campeonato Carioca, fechou com a Globo, que tinha dado um pé na bunda do Campeonato Carioca, ido para a Justiça, rompeu o contrato e fechou com o SBT também. Então isso não agradou e é lógico que o Vasco foi perseguido nesse campeonato, que para mim é um lixo, é cheio de manipulação e de coisas erradas, lógico, contextualizando tudo que eu falei com o merecimento do Flamengo no título do Campeonato Estadual, tá bom? Ponto, é isso, e eu quero falar o seguinte sobre o Campeonato Carioca, para a gente terminar o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, assim como os outros campeonatos que eu vou falar aqui, não serve de parâmetro para o resto da temporada. Isso é fato. Eu vi o Botafogo, que levantou o troféu de 5º lugar o ano passado, que quase beliscou um título, na pior das hipóteses, chegou no campeonato, na Copa Libertadores. E isso para o Botafogo é bacana. E o Botafogo que tem um elenco mais qualificado que o Vasco. Para mim, foi o pior vexame, porque tomou goleada do Vasco, porque não classificou entre os 4 e levantou mais uma vez o troféu de 5º lugar. Mas, se você for ver, analisar friamente, tem um elenco melhor, vai disputar Libertadores e não tem a bagunça, a briga no departamento de futebol que tem no Vasco da Gama, com o racha entre o associativo e essa empresa estelionatária, esses vagabundos que o Jorge Salgado colocou para serem donos do Vasco. Então o Vasco, lógico, não é parâmetro, mas o Vasco não tem um time titular, foi exposto toda a fragilidade quando teve que propor o jogo e é inexistente o elenco do Vasco. Quando o técnico tem que olhar para o banco, é o Cocão, com todo respeito ao futebol que o Cocão até está jogando, é o Praxedes, é o David, é o Pumita, é isso que o Vasco tem para o Campeonato Carioca. Muito pouco para o Campeonato Brasileiro. Muito pouco, exposto toda a fragilidade. Se o Campeonato Carioca não serve de parâmetro, ele serve sim para mostrar as falhas, serve para mostrar
as deficiências, serve para mostrar as limitações dos times que estão se preparando para a competição que seria a principal, o Campeonato Brasileiro. Agora eu quero dar uma passada nos campeonatos estaduais, dos principais, com times que vão jogar o Campeonato Brasileiro, porque eu, como acompanho os jogos para fazer entradas ao vivo, esse ano acompanhei quase que todos os jogos dos campeonatos estaduais, inclusive Copa do Nordeste, com o Bahia sobrando na Copa do Nordeste, só que passando um dobrado contra o Vitória. Mais uma vez hoje perdeu de virada, né, jogando na casa do Vitória, 3-2, uma defesa muito frágil, toma muitos gols, com aquele problema do ego do Rogério Ceni, que chegou a ter problema interno. O próprio Everton Ribeiro, que foi contratado lá a peso de ouro, chegou a conversar com o Rogério Ceni e dizer que ele tem que estar junto com o elenco para parar com o negócio de ir para a coletiva, ficar apontando o dedo e criticar jogadores ou o elenco, né? Tem que estar fechado junto com o elenco. É um time que se reforçou, ofensivamente é interessante, mas defensivamente ainda mostra muitos pontos falhos, com muitos gols. Esse para mim é o Bahia nesse início de temporada. O Vitória, que montou um time razoável, está tentando aí contratar jogadores como o Michael, zagueiro do Vasco, tem o Zeca, tem alguns jogadores que inclusive jogaram no Vasco, estão lá no Vitória, e está tentando se reforçar para fazer um campeonato para se manter na Série A. Essa é a realidade hoje do Vitória. Voltando aqui ou saindo do Nordeste para ir para São Paulo, Campeonato Estadual de São Paulo, que para mim, eu falei de regulamento do Campeonato Carioca, que é um lixo. O Campeonato Paulista não fica muito atrás, muitos times que lá é dividido por grupo, que tiveram uma performance melhor, acabou ficando de fora das fases de mata-mata para times que não performaram tão bem por causa dessa divisão em grupos que não foi justa com esses times. Enfim, ema, cada um com seus problemas. Mas falando dos grandes que vão disputar o Campeonato Brasileiro, o Bragantino com início de temporada ridículo, eliminado para o Botafogo na fase anterior à fase de grupo na Libertadores, que se chama de playoffs, né? Eliminado para o Botafogo, eliminado do Campeonato Paulista, não vem jogando um bom futebol. É um time que é gerido como uma empresa, não tem pressão, então assim, eles só visam colocar jogadores na vitrine e vender. O São Paulo, depois da saída do Dorival Júnior, também desandou. O time é outro mesmo, com um elenco até qualificado, tem um elenco bom defensivamente e ofensivamente no meio. James Rodrigues, não sei porque que fica tão fora desse time do São Paulo. O São Paulo fez o Campeonato Paulista ridículo, se classificou para a segunda fase, que é a fase de mata-mata no Campeonato Paulista, sem merecer, passando sufoco e ainda é eliminado nos pênaltis. Já o Corinthians brigou para não cair, e quem é o destaque do Campeonato Paulista é justamente o time que vai jogar a segunda divisão. O Santos está sobrando no Campeonato Paulista, jogando muito mais que o Palmeiras, venceu o Palmeiras hoje por 1-0, podia ter vencido por 2-3, jogando na Vila Belmiro. O Palmeiras não jogou bem o jogo passado, não jogou bem hoje contra o Santos, que engoliu taticamente o Palmeiras e mereceu a vitória. Tá aí o Santos, que montou um time para jogar o Campeonato Brasileiro da Série B, enquanto que o Palmeiras montou um time para jogar a Libertadores, foi engolido pelo Santos. Hoje são coisas do futebol, né? Falei do Palmeiras, do Santos, Corinthians, Bragantino. Agora falei, em Minas Gerais tem uma situação. O Atlético Mineiro, com a contratação do Scarpa, a gente achou que ia ser um baita de um time, teve turbulência também, Filipão saiu, o Scarpa não encaixou nesse time, não está jogando. Tem áudios, inclusive, que vazaram do Scarpa dizendo que se arrependeu de ter ido para lá. Enfim, o próprio Scarpa, que ontem na final contra o Cruzeiro entrou nos acréscimos do segundo tempo. O Cruzeiro, que vem jogando futebol redondo, embora não tenha um elenco tão qualificado quanto o Atlético Mineiro, foi eliminado da Copa do Brasil por causa de logística e soberba. O próprio presidente do Botafogo da Paraíba falou, Botafogo do Souza, que o Cruzeiro, ao invés de ficar próximo, optou por ficar num motel muito longe, pegou horas de viagem antes do jogo, chegou um campo pesado, muita chuva, e foi eliminado por Souza no primeira rodada, mas joga um futebol redondo. Hoje, o técnico inventou na final, entrou com 3 zagueiros, modificou o esquema do time jogar, o Atlético foi para cima, meteu 2 gols, teve chance de atropelar o Cruzeiro e ganhar do Cruzeiro na arena, coisa que não fez desde que essa arena foi inaugurada. 3 jogos, são 2 derrotas e 1 empate.
O Cruzeiro teve a chance de imprimir uma goleada, o Atlético teve a chance de imprimir uma goleada no Cruzeiro no primeiro tempo, não fez, o Cruzeiro modificou, voltou a jogar do jeito que vinha jogando e atropelou o Atlético Mineiro, meteu 2, fora o baile e mereceu a vitória, mereceu virar o jogo. O Atlético, que desde que inaugurou a Arena não ganha do Cruzeiro jogando na Arena MRV. Então tá aí o Atlético que vai mal das pernas, o Cruzeiro que não tem um grande elenco, joga um bom futebol. Se eu for para o Sul, lá o Internacional também caiu na soberba. Eu acho que o Inter tem um time muito bom, falei que o Inter seria campeão gaúcho e ia brigar disputar os grandes títulos no Brasil, reforçou pra caramba o setor ofensivo, defensivamente ainda toma muitos gols e caiu para o Juventude na semifinal, aonde o Maurício tomou um cartão bobo, foi expulso, o time acabou ficando com um a menos, foi para os pênaltis. O Juventude, que vai disputar a Série A, acabou tirando o Inter nos pênaltis por causa de um zagueiro que foi fazer cavadinha e jogou a classificação do Inter no lixo. O Grêmio é finalista junto com o Juventude, o jogo ontem foi 0-0 e vai ter o próximo jogo, Renato Gaúcho, que até está ajustando esse time do Grêmio, não é um grande time, saiu o Soares, chegou lá o Diego Costa, que estava no Botafogo, tá fazendo gol pra caramba, encaixou, tem um time, tem um elenco até ajustado, não é um grande time, mas tem um time organizado para a temporada. Sul, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, os times do Nordeste, aqui no Centro-Oeste que a gente tem é o Atlético Goianiense, que hoje fez a final contra o Vila Nova. Acabei não acompanhando esse jogo, se você sabe do resultado, coloca aqui. O Atlético Goianiense vem jogando um bom futebol, se eu não me engano é aquele técnico que foi técnico do Botafogo, agora vai falhar o nome, eu esqueci o nome do cara, que é um bom técnico, viu? É um bom técnico. O Atlético Goianiense vem bem também no campeonato estadual. Esse é um parâmetro de alguém que acompanhou os jogos, os principais times que vão disputar o Campeonato Brasileiro. E trazendo mais uma vez o Vasco para esse contexto geral, o Vasco entra fragilizado principalmente por causa de questões de bastidores, no departamento de futebol, envolvendo o clube e essa empresa, que a gente não sabe, ela é um ponto de interrogação, né, cheia de problemas na justiça, com essa compra do Everton travada, com denúncias que saem em grandes jornais, circulação nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, é uma incógnita e a gente não sabe o que vai acontecer com relação a essa empresa, a gestão do Pedrinho, que apoiou a venda para essa empresa, inclusive, que agora tenta desfazer o negócio, e dentro de campo a gente teve a demissão às vésperas de um campeonato importante do executivo Alexandre Matos, que escancarou a falta de comando e que ele não consegue, dentro desse processo burocrático, contratar bons jogadores para o Vasco. Falhou pra caramba? Falhou. Mas essa empresa, ela não serve porque ela é morosa no mercado. Até ela aprovar contratações, ela perde grandes jogadores para times que vão lá e simplesmente contratam. O Vasco não consegue ter celeridade em contratação e não consegue trazer jogador titular de times importantes. Esse é o time que a gente vai ter para disputar o Campeonato Brasileiro. Amanhã abre a janela doméstica, vamos ver quem é que vão trazer e aguardar até depois do primeiro turno para a próxima janela, ver lá o que vai mais uma vez ser feito para que a gente ou não brigue para não cair para a segunda divisão, ou brigue na primeira parte ali da página do Campeonato Brasileiro por competições sul-americanas, como competições internacionais como a Sul-Americana e a Libertadores. Não tenho muita perspectiva, nem vou criar muita perspectiva para isso, depois do que eu vi nesse início de temporada e todo o cenário que a gente tem visto no Vasco. Acho que o Vasco entra mais fragilizado que os nossos concorrentes no Campeonato Brasileiro. Deixe seu comentário, me fala aqui se você viu também os campeonatos estaduais, como você viu os campeonatos estaduais. Quero desejar para você uma semana abençoada. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.